Saúdo a igreja com a gloriosa paz de nosso único, eterno, suficiente, exclusivo Salvador Jesus Cristo. Quem veio buscar uma bênção? Jesus está presente nos abençoando. E crendo em sua presença neste lugar, com uma das mãos para o alto, diga comigo: eu creio na presença de meu único Senhor, Salvador, Redentor, Resgatador, meu justificador. Ele está presente e me abençoando. E quando sou abençoado, não há impedimento. Se impedimento havia, não está mais aqui. Mas Jesus está presente e glorifique o nome do Senhor. Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versos 11 e 12. Vamos ler. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Oremos a Deus com o pastor Bruno. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença e clamamos pelo sangue de Jesus, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua glória nesta noite sobre a tua igreja, ó Pai amado. Entregamos nas tuas mãos a vida do teu ungido, que fará uso da tua palavra com a responsabilidade que tem sobre este rebanho que o Senhor confiou a ele. Usa com poder e glória, derrama porção dobrada do seu Espírito, ó Pai amado, e dá, ó Deus querido, a graça ao teu servo de entregar aquilo que o Senhor, meu Pai, deseja falar ao teu povo, para que o teu nome seja mais uma vez engrandecido. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados, a obra do Espírito é a que vai participar do arrebatamento da igreja. Quando o profeta João Batista, o precursor, o anunciador da chegada do Divino Mestre, daquele que vocês cantaram aqui com uma vibração realmente do fogo do Espírito, anunciou ali no deserto da Judéia e está aqui registrado no Sagrado Livro. E dizia João Batista que ele batizava com água, mas após ele viria um outro com mais poder do que ele, este batizaria com Espírito Santo e fogo. Então nós vimos aqui a distinção entre o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. Também podemos fazer notório esta distinção entre
ambos. O fogo é apagado pela água. A água apaga o fogo. Então, amados, o batismo nas águas é necessário, porque fala simbolicamente de uma morte da velha criatura e o renascer de uma nova criação, que na verdade é a nova ação criativa de Deus dentro, no interior de cada um de nós. É quando aquilo que era tão somente da lei, já houve a transgressão para a graça. Quando nós vemos a velha criatura se desfazendo simbolicamente, deixando aquilo que é tão somente do natural, vindo do primeiro Adão, alma vivente, para receber do segundo Adão o Espírito vivificante. No primeiro Adão, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. No segundo e último Adão, Jesus, já nenhuma condenação há para aqueles que professam o seu nome como o único caminho, única fonte de verdade e única fonte de vida. Por isso ele diz que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, podemos chegar a uma conclusão de que a água, ela lava, ela limpa, mas o fogo do Espírito Santo, ele purifica. Eu me lembro que no início desta obra eu recebi de um grande minerador ali de Mariana uma pepita bem grande de ouro bruto. E tinha ali a escória. Eu doei, não me lembro mais para quem, para a construção de um templo, em que aquela pepita foi passado pelo fogo para aproveitar o ouro sem a escória. Então esse batismo com Espírito Santo e fogo, ele vai ao nosso interior. Ele queima todo e qualquer lixo humano. Ele desfaz tudo aquilo que vem do pecado do primeiro Adão. E aí convém sabermos ou discernirmos qual o pecado ali original, inicial. O pecado da mistura do bem e do mal. E isto é um alerta para nós, porque se ali o homem foi destituído da glória de Deus pelo pecado, a palavra nos fala em João 5,39 que a nossa salvação e vida eterna está na pureza da imutável palavra de Deus, que é a palavra do Espírito. É aquela mensagem que João Batista pregava ali no deserto da Judéia, nas proximidades ali do Rio Jordão, dizendo que ele batizava com água,
Esse batismo antes, estudando sobre a sua origem, ela já era conhecida para os judeus. E quando os judeus apareceram também para serem batizados por João Batista, era a confirmação de que havia necessidade dessa outra modalidade do batismo, do recebimento antes do batismo das águas, para se limpar, para serem lavados, e também o batismo do Espírito Santo, que purifica. Mas quando nós falamos do fogo, e vimos ali alguma coisa aí nos falando de fogo, fogo do Espírito, fogo que queima pecado, lascívia, prostituição e todas essas coisas. Vemos também, amados, a ação do fogo. Quando ele age tirando a escória do valor ali do ouro, o que vemos? O fogo derretendo. E quando derrete o ouro, a escória é tirada. Mas o ouro derretido, nós vamos ver que há uma ligação entre as partes derretidas desse ouro. É a ligação, é a união nesse valor. E esse batismo com o Espírito Santo e fogo tem também essa finalidade de unir os crentes num só corpo, diante de uma só cabeça, reconhecendo como o caminho, a verdade e a vida, definindo o caminho para a verdadeira libertação, de João 8:32. Como estamos nós nesse tempo que reputamos como tempo final? Uma vez que o poder do Espírito Santo, com este fogo, a Bíblia diz que pode ser apagado, abafado. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19, é um versículo tão pequeno, tão importante, quando lemos: não apagueis o Espírito. Então, vejam que o crente pode ter o Espírito Santo abafado, pecado. Por isso fala que o Espírito Santo é fogo. Aí há de se perguntar uma coisa nesse tempo, que sabemos que é final, pelos sinais que são cumpridos. Jerusalém está, como a Bíblia fala, no tempo final, circulado de ameaças. A ciência cresceu sobremaneira. E a Bíblia nos alerta que no final, quando a ciência crescesse, se evoluísse, aumentasse, aí viria o fim. Como estamos nós? Sabendo que no primeiro Adão, o que houve? Que ocasionou a perda da glória de Deus, do pecado. O desejar um outro conhecimento divino para uma fonte de vida, e aceitar a sugestão da mistura daquilo que era do mal com o que era do bem.
E quem foi que induziu a isso? Lúcifer. Levou o homem, primeiro casal, à mistura. E o que nós vimos nos dias atuais, antes do arrebatamento da igreja, mistura. Como estamos? E nós podemos analisar o momento levando a responsabilidade de fugirmos desta síndrome luciferina que está devastando, amados, grande parte do povo de Deus, com um alerta do Senhor nesse tempo final, que por crescer a iniquidade, pecado, a maldade, o amor de quase todos esfriará. É a mistura, é a mornidão. E quando nós falamos de mornidão, já não há esse fogo do Espírito Santo nos envolvendo. Já aqueles que eram tão somente ativos, tão somente vivos, fervorosos, conforme lemos na advertência do Senhor à igreja em Éfeso, no capítulo 2, versos 5, quando diz: a igreja aparente tudo bem, mas tinha contra a igreja que ela havia perdido o primeiro amor. Então o Senhor não era mais o primeiro amor. Isso quer dizer, o buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, já não era mais evidenciado, vivenciado. Como isso pode acontecer? No momento atual, através, amados, de uma oferta de bênçãos aparente, bênçãos até reais, concedida pelo Senhor, mas inadvertidamente, quando se recebe a bênção, se atém mais a bênção recebida do que o abençoador, do que aquele que concedeu a bênção. Como estamos nós nesse tempo final? Jesus. Hoje eu fiquei muito alegre quando ali entrei. Chamei até a atenção do cinegrafista aqui e tal. Você está gravando um culto lindo como esse? Já colocou ali, né? Graças a Deus. Então foi bom para o som de orelha. Essa é a realidade. Que isso é para mandar, para ver, para eles verem que aqui a igreja está viva. A igreja está impulsionada para frente e para o alto. Ela tem um encontro com aquele que conhece o seu nome. Qual o seu nome? Jesus. Glorifica esse nome, porque está acima de todo o nome. Aleluia. Essa noite, nós precisamos aqui entrar numa reflexão mais profunda para participarmos do grande e precioso mandamento do Senhor, em memória dele, quando ele nos fala que nós anunciamos a sua morte até que ele venha. A morte do Senhor. Vocês já imaginaram isso? Quando ele manda, diz que nós devemos anunciar a morte dele,
é para qualquer ataque do diabo. Aquilo que está em evidência nesse tempo, que reputamos como final, que é depressão, crentes deprimidos, depressivos, com o emocional completamente abalado. Eu estou falando desse caos, mas não vou parar nele, porque esta noite, se você está crendo, a libertação não vai chegar, não. A libertação já chegou aqui em Nome Posse. Essa é a realidade. Mas para isso, há de termos estimulado, alimentado a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como adquiri-la? É da maneira que vocês estão aí olhando para mim. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, e falamos aqui de 1 Tessalonicenses 5:19, quando o apóstolo Paulo nos fala, não apagueis o Espírito. Aí há de se fazer uma revisão na nossa caminhada. Será que alguma coisa não está apagando o Espírito? O Espírito no céu não é um lugar, amados, de morno. A mornidão, o Senhor fala dela ali, a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, que o Senhor passou por ela, mas não estava mais nela. O colocaram para fora. O que entrou ali, que não deu para que o Senhor pudesse estar ali, agindo. No entanto, estava do lado de fora. Aí cabe uma reflexão. O que temos do nosso pensamento, nas nossas ações, entristecido o Senhor? Há poucos dias eu falei para minha esposa, e a gente sempre tem alguém que não está satisfeito, fala, etc. E nós vimos, analisando o fato, que aquilo que se passa com o pseudo adversário, interessante que parece aqui uma controvérsia, um paradoxico, pseudo adversário, falso adversário, que é o falso. Eu falava para Marilene, cheguei à conclusão que eu não tenho inimigo. Que aquele que fala, que milita contra nós, não é nosso inimigo. É inimigo dele mesmo. Quando eu vejo no Sermão da Montanha essa expressão preciosa do Senhor. Quando todo mal disserem contra vós, quando vos caluniarem, por amor do meu nome, grande será o vosso galardão no céu. Então, amados, há uma compreensão quando lemos o Senhor nos instando, nos mandando orar pelos nossos inimigos. Eu digo pseudos inimigos, porque através desta expressão divina do nosso querido Jesus de Nazaré,
chegamos à conclusão que, na verdade, são inimigos dele mesmo. Mas por quê? São dóceis instrumentos nas mãos, nas garras do diabo, para que nós recebamos galardão. E o Senhor nos levou ali no particular da experiência do diácono evangelista Estevão, quando foi apedrejado sob o comando de Saulo de Tarso. Pedras, muitas pedrinhas, mas chegamos à conclusão que aquelas pedras, por alguém que era um zeloso da lei, não conseguiu baixar a cabeça daquele que estava firmado na rocha da graça. Quanto mais pedra, mais elevava a cabeça. Será que nós aprendemos aqui? Então, quanto mais perseguição, quanto mais luta, quanto mais seta maligna, quanto mais investida do adversário na nossa saúde. É o slogan que o Senhor nos deu para esse tempo final. Vamos repeti-lo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, e eu vou estar com ele, para todo sempre. Pelo isso glorifique o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Amados, quando nós falamos da água que limpa o exterior, e nós falamos ali sobre o ouro, uma pepita que tem o ouro e a escória, chegamos à conclusão de que só o fogo pode purificar essa pepita, esse valor que o Senhor encontrou em mim, em você, na igreja, e deu tudo o que tinha, deu a própria vida, passando, assimilando aquilo que veio dos nossos pecados. Tomou sobre ele os nossos pecados e nos deu o perdão e o selo do seu Santo Espírito para nos conduzir a ele que está voltando, e nós vamos estar com ele. Mas aí há de se fazer uma pergunta: como estamos na nossa caminhada? Será que, confirmando o que lemos em Provérbios 4, 18, que a vereda dos justos, ou o caminho dos salvos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Ou estamos apagando à medida que aquilo que é transitório vai crescendo dentro de nós em detrimento do arrefecimento do espiritual? Como estamos? É uma pergunta que é de responsabilidade pessoal de cada membro, mas é de responsabilidade também daquele que o Senhor concedeu uma liderança de povo, que ele fala que é uma estrela do rebanho. Aí alguém diz estrela e leva para o que perece. É um cantor, é uma cantora, é um comediante, é um artista humano que é chamado de estrela. Não, pastor, é diferente. É uma estrela que não é como a lá de fora.
A estrela lá de fora, ela é envolvida pelas trevas. A estrela que o Senhor fala, ela veio para brilhar nas trevas, para espancar, para afastar as trevas. Sabendo que a estrela não tem luz própria, ela recebe a luz do sol. Então aquele que prega está inserido na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23. O que eu recebi do Senhor é o que vos entreguei. Então é o que se recebe do Senhor. E quando nós recebemos do Senhor, amados, recebemos da palavra. E quando temos garantida a nossa vida eterna, em João 5,39, examinai as Escrituras e vós cuidados, ter nelas a vida eterna. E ainda sabendo que dentro em pouco, aquele que diz que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. É algo precioso. Quando ele vier, ele vem com as vestes ainda salpicadas de sangue, para a igreja que está pronta, para a igreja que se aprontou. A igreja que se aprontou, ela está intercedendo, ela já recebeu esse Espírito Santo, que é um Espírito também sacerdotal, de intercessão. Aí vem o Jesus com as vestes salpicadas de sangue, para se cumprir. Muito pode a oração dos salvos, dos santos separados, em sua eficácia. É quando a igreja está pronta, ali inserida em Apocalipse capítulo 19, 7 e 8, está alegre, está se regozijando. Aí, amados, nós temos que discernir e compreendermos o paradoxo. Porque o tempo de guerra, o tempo de falso profeta, o tempo de engano, o tempo de mentira, o tempo de inversão de valores, ali diz: alegremos-nos, ou regozijemos-nos e alegremos-nos, porque prestes são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Então, amado, é uma felicidade que é diferente, ela indifere da tristeza. Você pode ser triste por um problema, mas pode ser feliz, porque você vê o problema, mas você já tem a solução, e vocês conhecem essa solução. E o seu nome, qual o seu nome? Quando fala Jesus, o Nazareno, nos lembramos do aprendizado básico. Quando nos convida para sermos seus alunos, seus discípulos, negue-se a si mesmo. Que você pensa, eu penso. Ele diz assim: olha, o que você pensa não pode não ser o seu pensamento. Ah, mas o meu caminho é esse. O seu caminho pode não ser o meu caminho. Mas aconselho que deixe os seus pensamentos de caminho e entre nos meus pensamentos e caminhos, porque estes são mais profundos do que os nossos. E aí é uma promessa. Quem está desejando pedir ao Senhor para crer profundamente nessa promessa, levanta a sua mão e diga: Senhor, me abençoe com esta poderosa bênção. Ele diz: eu, Senhor, é que sei que pensamento tem a vosso respeito, que é pensamento de paz e não de mal. Mas vocês têm aí um patrimônio foi dado que ninguém vai mexer. É o livre-arbítrio. Você vai ter o fim que você deseja. Ou vamos colocar o nosso desejo aqui, uníssono.
no Senhor, no Nazareno, você vai ter o fim que você deseja. Qual fim que nós desejamos? Aquele que é o primeiro, foi o primeiro e vai ser o fim. Então o fim que nós desejamos, diga comigo, todos juntos, é o arrebatamento. E vou ser arrebatado pelas misericórdias do Senhor, que estão sendo renovadas na minha vida esta noite. Está crendo, glorifique o nome do Senhor. Muito bem, amado. Se descuidarmos de acrescentar o seguinte combustível à nossa vida, à nossa existência e ações diante do Senhor, que é a oração. Mas oração? Não. Primeiro a vigilância, acompanhado da oração. Esse é o combustível para nos manter acesos, para que o sopro do Espírito Santo seja sempre aquilo que vai atiçar, vai, amados, dar vida ao fogo que está se apagando. Com o problema, com o pecado, com uma luta, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. E quando nós tomamos posse desta bênção, eu estou crendo que nós estamos tomando posse. Eu estou crendo que o Espírito Santo está soprando fogo na vida de cada um de nós, com esperança, nos concedendo um robustecer da fé, porque o Senhor diz que aquele que tiver perto do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer um sicômoro, sai daqui, sai aqui do deserto, sai daqui e lança-se no mar. E ele vai e faz. Imagine se nós tivermos alicerçado, se o Espírito Santo soprar sobre nós a fé. Há poucos dias eu atendi um telefonema. Era de uma irmã que não podia nem ver a claridade, a luz do sol. Estava com uma dor de cabeça que não podia nem mexer. E a dor era muito forte. E quando alguém atendeu esse telefone e falou comigo, eu disse, fala, para estar no telefone, que eu vou pegar o telefone, eu vou orar, e diga a ela que a dor de cabeça vai sair agora. Ela botou o telefone, eu acabei de orar, ela gritou do outro lado, bispo, desapareceu. À noite estava na igreja glorificando o nome de Deus. Quem recebeu a bênção? Então eu vou falar para você o que é a natureza humana. Será que eu teria condições, teria a mesma fé de falar para alguém que tinha uma perna, que estava ruim, que só tinha uma perna, e falasse para ele, receba agora outra perna? Quem está entendendo? Então o que eu quero falar nessa noite é que nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos nos fortalecer hoje na ceia. Nós não vamos participar da ceia como um ato costumeiro, não. Nós vamos participar comendo da carne e bebendo do sangue. Em símbolo, poder de vida da palavra que é a carne e do espírito de vida do sangue que foi derramado por nós no Calvário.
Essa é a realidade. Mas quando nós exercitamos a fé, ou não temos essa fé como devíamos ter, mas falamos para o Senhor, Senhor, acrescenta-me a fé e socorre na minha incredulidade. Vai acontecer. É entrar em comunhão com o Senhor. É que nós cortamos a comunhão. Nós falamos por um telefone que está mudo, linha cortada. Não chegamos lá com o início da oração que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso que está no céu. O endereço está misturado na nossa mente. 2 vezes, quando viajei para Chapecó. A primeira vez, uma dessas 2 vezes, a primeira, Chapecó estava no processo de calamidade pública decretada pelas autoridades. O rio Uruguai, onde os carros-pipa estavam tirando água para abastecer, a cidade estava secando. Eu batizei um casal ali que, com dificuldade, pude levar aquele casal às águas, de tão raso que estava o rio. Mas eu cheguei numa época como essa. E ao sair do ônibus, fui de ônibus, o missionário Júlio, esposo de um missionário, chegou para nós e falou: bispo, a cidade está em estado de calamidade pública. Não sabe. Só pode orar. Estendi a mão. Orei. Digo: Senhor, a minha oração foi essa: já te agradeço pela chuva que vai chegar. 5 minutos dali, da rodoviária até a igreja. Quando cheguei na igreja, eu cheguei debaixo d'água. Aleluia! E daí? Outra vez, quando havíamos levado um casal de fazendeiros a aceitar a Jesus como Salvador, e o casal falou comigo, me chamou, eu disse: bispo, nós estamos aqui sem meios para pagar o nosso empréstimo, que eles pedem empréstimo para plantar, com a colheita eles pagam o empréstimo e ficam com lucro. Nós esperávamos colher 3.000 sacas de milho. Se conseguimos colher 300, vai ser um milagre muito grande. E meu tratorzinho está quebrado. Era um casal novo lá no sertão, nas imediações de Ceará. Não era Chapecó. E sabe o que é uma pessoa ter compaixão do outro? Foi eu. Doeu o coração. Eu disse: aguarda um pouco. Eu fui lá para o lado. A oração que eu fiz foi a seguinte: Jesus, o Senhor não podia mandar uma chuvinha? Como ia fortalecer a fé desse casal que te aceitou como Salvador? Senhor, eles querem agora dar testemunho do Senhor. Eles estão endividados. Eles não têm nem para consertar o tratorzinho dele. O Senhor não podia mandar uma chuvinha? Mas mandei com o coração compungido, quebrantado. E ouvi do Senhor ungido meu: ora, eu vou mandar chuva agora. Era 1h da tarde, estava com o pastor Sábio, na época, com o pastor Gilmar, ali com 2 missionários lá da igreja. Mas eu não orei logo, não. Fui lá falar com um casalzinho: olha, vocês vão ver o casal que vocês aceitaram
Vocês vão ver o Jesus que vocês aceitaram como Salvador. Eu vou orar e Ele vai mandar chuva agora. Quem está entendendo? Quem está crendo que eu vou orar e o Senhor vai entender a oração que eu vou fazer? Então aguarde, que eu vou orar segundo aquilo que o Senhor está me ordenando. Segundo aquela fé limitada, mas com certeza. Eu vou orar e o Senhor vai mandar chuva de bênçãos. Vai abrir porta fechada. Vai brotar pomares em lugar seco. No deserto. Vai vir a transformação. Quem está crendo, dá glória a Jesus. Muito bem, amados. 1h da tarde. Estendi a mão. Quando comecei a orar, que desci a mão, já estava todo molhado. A chuva havia chegado. Quando saímos da fazenda, do lado de fora, seca total. Do lado de dentro, chuva abundante. No dia seguinte, nós viajamos 5h30, 6 horas da manhã, de retorno a Juiz de Fora. Mas, às 5h30, 6 horas da manhã, às 8 horas apareceram lá fazendeiros para procurar o Papa dos crentes. Papa dos crentes, que orava e Deus mandava chuva. Mas graças a Deus já estava em viagem. Porque quem manda a chuva é o Senhor. Quem está entendendo? E Ele vai mandar chuva de bênção essa noite. Quem está necessitado de receber umas gotas dessas bênçãos, dessa chuva de bênção, fique de pé, levante a sua mão e comece a glorificar o Senhor. Canta na vitória. Senhor, manda chuva de bênção. Senhor, fertiliza, Senhor, os corações. Fertiliza a sequidão com esta água preciosa da fonte da vida e vida eterna. A sua inquestionável e poderosa palavra. Ó Deus, concede esta vitória, esta bênção, em nome de Jesus. Amém, amado? A mensagem não está terminada. Vamos fazer na quarta-feira, Vabi, um culto aqui conjunto. Próxima quarta-feira, um culto aqui também com as senhoras. Nós vamos continuar isso aqui. E vamos invocar o Senhor. Vamos buscar a fé. Vamos crer que Ele é poderoso. Amém, amados? Que Ele demonstra que é raiz, que põe como raiz de uma terra seca. Olha só. Mas que fez brotar pomares no deserto. E vai brotar essas bênçãos naquilo que tem sido uma parte de deserto, de luta, de problema, de angústia, Senhor, de incertezas na nossa vida. Vai haver um complemento do milagre que já começou essa noite. Em nome de Jesus.